Agradeço e abro mão, presidente. Abrir mão do espaço. Próximo inscrito no grande expediente, vereador Camilles. Com a palavra. Obrigado, presidente. Eu passo o espaço para o vereador Scalco. Cedência do espaço do vereador Camilles para o vereador colega Scalco, com a palavra da tribuna. Senhor presidente, nobres colegas, agradeço ao Camilles pela retribuição do espaço. Hoje vou falar de um assunto que, durante o meu papel de fiscalizar as contas da prefeitura e a transparência nos números públicos, eu me deparei com algumas inconsistências, eu posso dizer assim, ou injustiças que estão sendo feitas do SAMAI perante a Prefeitura de Caxias. Fiz um ofício em 9 de março de 2021, assinado pelo presidente, o senhor Gilberto Melete. Foram mais de 27 perguntas, todas respondidas para embasar esse estudo. Verifiquei uma lei complementar que foi aprovada nessa casa, que é a Lei Complementar 614, 16 de setembro de 2020. Peguei números do portal da transparência de repasses do SAMAI para com a Prefeitura e também peguei a lei orçamentária LOA deste ano, com os valores que o SAMAI receberá do pagamento de tributos por parte do esgoto. Qual o percentual de esgoto tratado e coletado no município de Caxias do Sul? De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento em 2019, e que está aqui no pedido de informações do SAMAI, 78,24% tem esgoto tratado em Caxias, sendo que 58,78% está na faixa de transição, que são redes unitárias ou mistas. Essas redes unitárias ou mistas, muitas vezes é aquelas redes antigas que tem na cidade, que cai o esgoto junto com a água da chuva fluvial, tá? E 19,46% são com a rede separadora disponível, que é aquela rede de separadora absoluta, que o SAMAI está botando aqueles canos marrons pela cidade, que mais adiante a gente vai ter que fazer um pedido de informações para saber, não adianta só botar o cano se as casas não estão sendo ligadas a essa rede de tratamento absoluta. A Lei Complementar 614, que foi aprovada nessa casa o ano passado, de 2020, ela autorizou o SAMAI a transferir, referente aos anos de 2013 a 2019, um índice calculado em 14,42% como prestação de contas pela modalidade de coleta e afastamento. Não é pela modalidade de coleta no esgoto misto, como eu falei anteriormente. Somente como coleta e afastamento, excluindo a faixa de transição da rede de esgoto unitária ou mista. Então, naquela lei que foi aprovada, nessa casa ano passado, a rede mista, que é a grande maioria da rede da cidade, ela ficou de fora desse acordo, tá? Mas isso aí não importa por enquanto. O valor transferido por esses anos todos pelo SAMAI foi 45.226.779,24 reais. No plano diretor, no artigo 6º, estabelece que a Secretaria de Obras que da cidade é responsável pela rede coletora unitária. O que é isso? Toda obra que tem na rede de esgoto mista é a Secretaria de Obras que coloca as máquinas, coloca a gasolina nas máquinas, coloca os funcionários e banca toda a despesa da manutenção da rede. Por favor, o próximo slide. O SAMAI, pela lei complementar do ano passado, de 2020, fica isento, a partir de 2020, de pagar pelas obras da rede coletora unitária ou mista, que representa 58,78% na faixa de transição. Ou seja,
toda a rede fluvial que tem esgoto junto, o SAMAI recebe a obra pronta e não repassa valores à prefeitura. Todo o custo das obras do SAMAI são arcados pela Secretaria de Obras do município. Isso aqui está na lei aprovada o ano passado. Então, não é injusto e não está errado, porque está em lei. No portal da transparência, consta que o SAMAI pagará 3 parcelas, que representam cerca de 8.600.000 pelos serviços prestados do ano anterior, somente da rede de coleta e afastamento, que representa 14,42%. Não paga nada sobre a rede mista, que é 58,14% da rede total de coleta de esgoto. E quem paga a manutenção do serviço prestado pela rede de transição, ou 58,78% da rede? A Prefeitura de Caxias. Então, a gente nota que a gente viu a lei de orçamento para o ano que vem, a gente vê que tem um déficit de 140 milhões, né? Mas, se a gente der uma olhada nos números, o SAMAI não repassa o valor correto sobre a obra que está sendo prestada pelo município. Então, a Prefeitura de Caxias, através da Secretaria de Obras, como eu falei, ela disponibiliza a estrutura, os canos, os insumos, os maquinários, mais de 100 funcionários, e somente o custo com o salário desses funcionários é mais de 8 milhões por ano. Então, ela repassa mais ou menos 8 milhões, que não é pela rede mista, e somente o custo de funcionário da Prefeitura na Secretaria de Obras é mais de 8 milhões por ano. Então, vocês veem que ela não, além de ela não pagar, ela está pagando só por uma outra rede, o custo é muito superior ao que é gasto. Segundo a lei de orçamento anual, o SAMAI irá arrecadar cerca de 60 milhões com coleta, transporte e tratamento de esgoto. Isso aqui é a receita total do SAMAI, que é cobrada de todos os munícipes de Caxias do Sul, dá mais ou menos 60 milhões de reais. Se nós considerarmos que 58% da rede é mista, ou seja, essa rede mista não está sendo paga, porque está sendo isenta pela lei, e um cálculo rápido, assim, não está correto, tem que ver o número correto, mas 50% seria custo de coleta e transporte, e 50% seria custo de tratamento do esgoto. Isso quer dizer que representaria mais ou menos esse 58% do misto, 35 milhões da arrecadação do SAMAI. Se a gente pegar 50%, por favor, outro slide, Dini, 50% dos 58 milhões, daria 17 milhões por ano, além dos 8 milhões que ele já paga, que estão deixando de ser pago para a Prefeitura. Isso então, é desproporcional na balança de custos entre a Prefeitura e o SAMAI. Uma parte, senhor vereador. Porque o SAMAI deveria repassar um total de aproximadamente 25 milhões ano à Prefeitura e paga somente 8 milhões. Isso aí está na lei, tá? Só para vocês, deixar claro para vocês. E como fica a diferença do que não foi cobrado nos 6 anos anteriores? Porque foi feito um acordo dos 45 milhões, que foi homologado na casa, mas não era sobre o esgoto misto, né? Então, como é que fica aquela diferença do esgoto misto durante 6 anos que não foi repassado? Os 17 milhões, ou um valor que pode ser aferido, durante os últimos 6 anos. Isso aí praticamente resolve o problema de caixa da Prefeitura, né? A Secretaria de Obras está fazendo a obra e o SAMAI está recebendo por isso. Então, eu protocolei uma alteração na lei na segunda-feira, visando restabelecer o equilíbrio entre os serviços prestados pela Prefeitura e a compensação de valores do SAMAI. Então, eu estou fazendo uma alteração na lei para incluir que esse esgoto misto seja também pago pelo SAMAI do serviço prestado pela Prefeitura de Caxias.
Daí eu tenho até uma brincadeira que sempre falam do primo rico, né? Assim o primo rico fica cada vez mais rico, né, D'Ambrosio? Com a parte, por favor. Eu quero parabenizar pela sua coragem. Sua coragem. Olha, eu esperava que um dia tivesse alguém com essa coragem de mudar a lei. Por quê? Faz o saneamento da Secretaria de Obras, vai para a estação de tratamento, e aí temos 70 ruas que não tem máquina para fazer saneamento, para fazer a canalização. Quem tem que pagar é o SAMAI. Tem que mudar a lei, concordo contigo, parabéns. E sem contar que em muitos locais o SAMAI está cobrando taxa de afastamento e não tem. Tem isso também. Então, parabéns, o primo rico tem que ajudar. E por que não fazer essa é uma parte, vereador, de servidores da Codeca também pode até fazer uma linha de crédito com a Codeca. Gente, nós temos que se unir, as secretarias têm que se ajudarem. Quantas vezes eu vi do Solete, rima com Melete, mas não é o mesmo, Solete, não tem estrutura, isso aqui era obrigação do SAMAI. Então, parabéns, parabéns. Até que, enfim, esse projeto vai ajudar a Secretaria de Obras, porque não adianta só comprar máquina. Vai vir máquina nova, mas não adianta só isso. As funções têm que ser bem direcionadas. Parabéns. Obrigado, D'Ambrosio. Quem pediu? Declaração de líder, bancada do Novo. Está em declaração de líder, bancada do Novo, permanece Scalco com a palavra. Por favor, com a palavra, vereador Doneluz. Vereador Scalco, gostaria de lhe parabenizar pelas colocações feitas agora no dia de hoje. Faz aí toda uma reflexão e coloca algumas coisas de forma bastante didática e clara. E se nós formos ver Caxias do Sul, pela pujança do SAMAI e do próprio município, a segunda maior cidade do nosso estado, a nossa separação absoluta deveria ser um índice muito maior do que esse que é. Infelizmente, não é a realidade, né? Acho que além de trabalhar isso, é extremamente importante essa questão aí dessa alteração de lei. Quero dizer que eu sou parceiro para votar favorável, enfim, e apoiar, justamente porque a gente vê a Secretaria de Obras de uma forma lamentável, não tendo condições para praticamente fazer nada, nem mesmo as questões básicas, justamente por problema financeiro, né? Então, parte disso poderia ser resolvida através desse equilíbrio aí que o senhor está propondo. Então, parabéns e sou parceiro. Obrigado. É que nem a gente nota pela lei, né, que não existe uma justiça financeira, né? Pois há um desequilíbrio entre a despesa imposta à prefeitura e a contrapartida feita pelo SAMAI. A palavra, vereador Cadori. Vereador Scalco, todos os assuntos são importantes e você acha que toca num assunto que tem conteúdo que vai conduzir, ou então, eu falando com o Melete há pouco, ele se dispõe a vir, explanar. Acho que é um assunto interessante e foi dito aqui, o SAMAI, todos nós sabemos que o corpo, a saúde do SAMAI é diferente da Codeca e tanto a Secretaria de Obras. Eu tenho certeza que o Executivo pensa muito nesse sentido, né? De reconhecer e fazer uma análise que vai beneficiar um estudo melhor dessa situação. Acho que o teu pronunciamento tem valor e muito conteúdo. Obrigado, Cadori. Fantinel, vereador Fantinel, por favor. Queria parabenizar o vereador Scalco pela sua colocação. O senhor traz aqui uma questão que, com certeza, deixa atônitos, né? Eu e os demais colegas, porque sabemos a situação que a prefeitura se encontra hoje para investimentos necessários. Nós temos aqui colegas sempre falando da questão da educação, da saúde, enfim, tantas outras coisas necessárias, que por mais que o prefeito queira fazer, não tem os recursos. E aí tem todos esses recursos aí que deveriam ter sido repassados, e não vem repassado.
Isso simplesmente me deixou atônito com essa situação. Eu acho que é uma questão que vai levantar um debate aqui bastante acalorado. E eu estou com o senhor e apoio o senhor nesse projeto aí, com certeza. E acho que não vai ter ninguém aqui que vai ser contra. E vou mais longe. O primo rico, se nós fizermos um levantamento de salários para os funcionários do SAMAI, nós vamos ver que as pessoas que têm mais responsabilidade dentro do SAMAI, com o que diz respeito à saúde do povo que bebe a água, que são os técnicos que tratam a água nos laboratórios, o salário deles é 2 pila. É 2 pila. Onde nós temos recepcionistas e outras pessoas que trabalham nos escritórios aqui no centro ganhando 7, 8. Então, tem muita coisa aí nessa autarquia aí que nós vamos discutir daqui para frente. Começando por esse fato aí. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Por favor, Marcon. Vereador Scalco, eu quando me elegia no passado ao seu lado, eu sabia que o senhor ia ser um vereador de destaque, né? A gente não se surpreende com o teu trabalho, mas realmente esse assunto que o senhor trouxe, ele pode inclusive mudar os cofres da prefeitura. E ele é um assunto tão importante que a gente está vivendo uma realidade onde o secretário de obras lá, que todo mundo tem o contato dele, pede para ele, eu acho que é o secretário mais requisitado aqui da casa, ele está sempre com aquela... Ele diz, a gente faz o que a gente pode, está sempre faltando dinheiro. Sempre... Enquanto isso, nós temos o SAMAI lá com os cofres cheios. Não repassando, me corrija se eu estou errado, não repassando o que seria de lei para a prefeitura, para ela poder investir na melhor condição do município, dos seus cidadãos caxienses. Então a gente está vivendo uma situação que o senhor expõe aqui, que é uma situação que pode inclusive mudar como a Secretaria de Obras, por exemplo, e outras secretarias, a questão financeira de poder de investimento. Então eu acho que para o município, e aqui tu me corrige também, vereador D'Ambrosio, é muito melhor que a gente tenha uma Secretaria de Obras redondinha, que a gente tenha estradas calçadas, a gente tenha colégio reformado, do que ter lá milhões guardados no SAMAI, injustamente e indevidamente, e pior, ilegalmente. Então, parabéns, vereador Scalco. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa resolver logo. Eu acho que o prefeito precisa ter esse caixa aí, porque se é de direito tem que ter, porque é muito fácil ser primo rico, só arrecadando e não gastando nada no investimento da rede. Obrigado, vereador Scalco. Vereador Marcon, eu só vou fazer uma pequena correção, tá? Tem uma lei que foi aprovada o ano passado nessa casa, que é a Lei 614 de 2020, tá? Essa lei instituiu que o SAMAI, em setembro do ano passado, não precisaria repassar os valores do esgoto misto dessas obras, tá? Que essa lei a gente está alterando. Até 2020 não existia lei, até setembro do ano passado, não foi repassado nada. A partir de setembro do ano passado foi feita essa lei, que eu entrei com o projeto agora para alterar essa lei, que isentava o SAMAI de fazer o pagamento e que ficaria a Secretaria de Obras responsável pelo serviço todo. O serviço que ela já fazia, né, no caso, sempre fez, só que não é ilegal não estar agora porque está na lei. Nós vamos alterar, mas anteriormente esse valor não foi repassado também, né? Quero agradecer a oportunidade e é um assunto que é muito importante para a gente começar a discutir nessa casa, para novamente trazer o equilíbrio financeiro à prefeitura e corrigir essas distorções que a gente está vendo no nosso município. Muito obrigado. Por favor, uma parte, Felipe. Vereador Scalco, eu acho que tenho certeza que o debate que o senhor propôs aqui é extremamente relevante. Sim. E ele reforça algumas questões. Primeiro, a capacidade e a qualidade do SAMAI, né? Está comprovado. O que precisa ser feito agora, e o senhor está propondo aqui, é reorganizar essa situação. E lhe digo até mais, vereador Scalco. Eu não sei se daqui a pouco a proposição saindo da casa, ela não tem algum tipo de vício de iniciativa. Estou jogando para o ar isso. Mas, né, mediante essa situação toda, daqui a pouco essa lei pode vir do próprio governo para cá. Até para ganhar agilidade, né, e para dar um retorno propositivo para a própria Secretaria de Obras e outras secretarias que vão ser impactadas, porque esse é um dinheiro que vai para o recurso livre do município. Então ele fica para livre atuação do prefeito. Né? Então é importante, o senhor está de parabéns, não tem nada de ilegal aqui, né? A gente tem que colocar as palavras certas, não tem ilegalidade nenhuma. Né? O que tem que fazer aqui é reorganizar, normatizar da forma como o senhor está propondo aqui. Então,
Daqui a pouco o senhor traz um tema extremamente importante, relevante, que valoriza a capacidade do SAMAI, né, que tem recurso, né? O SAMAI não está com problema financeiro, e o SAMAI, inclusive, como sempre é chamado o primo rico, pode colaborar ainda mais com o município. Então é isso. O senhor está sendo extremamente propositivo aqui, vereador Scalco, quero lhe cumprimentar. Obrigado, Felipe. Obrigado, colegas.